Aleluia. Aplauda, irmão. Aplauda, isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe, irmão, no meu sermão hoje, eu quero iniciar uma série hoje. Aliás, já foi iniciada. E nós vamos falar os domingos, durante os domingos, no mês de janeiro, pelo menos, sobre igreja. O nome dessa série é Igreja. Amém? Igreja, diga igreja. Glória a Deus. E o tema de hoje eu coloquei como crentes e não crentes, né? E esse termo crente, ele denomina, na verdade, quem diante do mundo, quem é um cristão, quem é um salvo. Esse termo crente, ele envolve muitas questões, né? Quem é cristão, quem é salvo, quem é evangélico, quem frequenta uma igreja, quem foi batizado, tudo isso, as pessoas olhando para dentro da igreja, elas dizem, esse cara é crente, essa mulher é crente. E o não crente, aos olhos do mundo, de uma maneira geral, né? Simples, o não crente é quem ainda não teve esse contato com o evangelho, é quem de repente é de uma outra religião, é quem não quer estar totalmente entregue no mundão mesmo, não quer saber de uma experiência. Esse é um não crente. Então nós temos dois grandes grupos aqui. Eu quero começar com isso: os que são crentes e os não crentes, né? Isso não é uma verdade bíblica. Eu estou dizendo diante de como a gente, sociedade, enxerga, né? Essa questão de eu sou da igreja, eu não sou, eu sou evangélico, eu não sou. Então nós vamos separar e classificar aqui, irmãos, agora aqui, esses dois grupos, os crentes e os não crentes. E eu penso que eu prego aos crentes aqui hoje. Amém? Crentes. Só que esse grupo de crentes tem muita coisa envolvida nisso. Tem muita gente envolvida nesse grupo. E aí esse grupo que é a igreja do Senhor, que é o povo de Deus nos dias de hoje, nós estamos sendo chamados para esses dias, para ser uma resposta para os não crentes. Então perceba, irmão, o não crente não tem responsabilidade nenhuma. Você entende isso? Não tem. Ele não é alcançado, ele não acredita, ele não quer, ele não tem responsabilidade. Agora, os crentes, mais uma vez, eu prego aos crentes aqui hoje, amém? Os crentes têm responsabilidades, e sérias responsabilidades. Então, eu primeiro tenho uma escolha, primeiro eu tomo uma decisão, que é muito simples: eu sou crente ou não. Essa é uma escolha muito simples. Eu sou do mundo ou eu sou da igreja, né? Como a gente vê a vida inteira as pessoas falando: esse irmão é do mundo, essa mulher é do mundo, esse é da igreja, né? Então eu escolho, pode sentar. Eu escolho, por favor. Eu quase estou tentado em deixar vocês aqui, mas pode ir também, vai. É tão legal pregar com vocês aqui junto. Então, irmãos, obrigado, Rei. O que eu quero colocar aqui para vocês? Nós que estamos aqui, a grande maioria dos que estão aqui hoje, já fizeram essa escolha, amém? Eu não quero mais o mundo, eu não quero mais as coisas do mundo, eu não sou mais um não crente. Jesus me alcançou, Jesus me amou, e eu também amo ao Senhor, amém? Eu estou falando alguma coisa sem sentido ou tem alguém que ama o Senhor aqui? Glória a Deus por isso. Por favor, meu amor. Obrigado. Você ultimamente não anda, desfila, né? Meu Deus. Ela vem toda na minha direção. Pra quem não sabe, essa é minha esposa, irmão. Minha maravilhosa esposa.
Então, irmãos, o que eu quero colocar aqui com vocês hoje, iniciando essa série, eu estou dando esse contexto para que a gente possa entender, é que nós estamos iniciando um novo ano. Tem alguns que creem mais em ciclos, outros menos, e não é isso que eu quero dar ênfase aqui. Mas nós não podemos ignorar que há uma oportunidade dada a nós. Estamos iniciando um tempo novo, um caminho novo, um capítulo novo. E podemos fazer deste capítulo novo, deste ano novo, dessa história nova, algo muito especial nas nossas vidas, algo extraordinário nas nossas vidas. Mas nós precisamos definir bem algumas coisas nos nossos corações. Precisamos entender algumas coisas nos nossos corações. Eu quero convidar você agora a contribuir, antes de nós darmos continuidade na palavra, o momento dos dízimos, das ofertas. Mas eu quero, irmão, que você entenda uma coisa. Escuta isso, presta atenção aqui, ó. Eu sou crente ou sou não crente? Eu acredito ou não acredito? Por que eu entrego uma oferta? Por que eu contribuo com o meu dízimo? Por que você faz isso, irmão? Porque cada um faz porque pensa alguma coisa no coração. Alguns pensam, se eu não entregar, o migrador vai lá na minha casa, vai um demônio lá, vai comer tudo, vai entrar no saco de arroz e vai comer o arroz e levar minha mistura embora. Então eu tenho que entregar o dízimo, senão o demônio lá vai comer a minha mistura, vai fazer eu comprar remédio, né? Se você não crê assim, ou se você crê, pelo menos você já ouviu isso em algum momento. A maioria aqui já ouviu. Quem é crente há mais de 10 anos aqui? Faz assim, ó. Tem muito crente velho aqui, viu? Quem é crente há menos de 10 anos? Faz assim, ó. Tem mais crente velho do que novo. A gente vai mudar isso aqui, amém? Não que os velhos não é importante, mas a gente vai ganhar tanto crente novo que a gente vai ser minoria os de mais de 10 anos. Tem muito mais de 10 anos para lá. Tinha uma igreja idosa, hein? Você que é crente há mais de 10 anos, possivelmente você já ouviu alguém falando: se você não entregar o seu dízimo, o diabo vai roubar você, você vai bater o carro, você vai perder o emprego, você vai o diabo vai entrar e vai destruir, vai comer tudo que é teu. Se você nasceu nessa igreja aqui, você não está muito acostumado com essa linguagem, mas eu já ouvi isso muitas vezes, irmão. E eu vou dizer algo para você sem nenhuma vergonha. Eu já fui o que disse isso algumas vezes. Eu já preguei isso algumas vezes, porque eu acreditava nisso também. Então a gente fala o que está no nosso coração. Eu acreditava, se eu não levar lá meu dízimo, o diabão vai lá e vai acabar com tudo. Então, irmãos, nós não contribuímos para o diabo não comer a nossa mistura ou fazer a gente comprar remédio. Não é isso, irmão. A gente contribui financeiramente. A gente contribui de muitas maneiras. Eu estou falando financeiramente aqui agora, amém? A gente contribui financeiramente por um propósito, irmão. Uma igreja que é instituída, uma igreja que é levantada, uma igreja que é colocada por Deus aqui na terra, ela tem alguns propósitos, ela tem algumas missões. E escuta uma coisa que eu vou te dizer: é muito bom ter uma porta, um lugar para vir, é muito bom ter um ar-condicionado, é muito bom saber que as nossas crianças, os nossos filhos e filhas também estão lá no ar-condicionado, tem um lanchinho, tudo isso é muito bom, amém? Você gosta disso? Eu gosto. É bom demais vir aqui, ver a igreja limpinha, parede pintada, tudo bonito, né? Isso é lindo, mas isso é só uma pequena parte do que a nossa contribuição deve fazer. Porque, irmão, a verdadeira religião, como diz o apóstolo Tiago, é cuidar dos órfãos e das viúvas, é cuidar daquele que é necessitado. Então a igreja do Senhor tem uma missão nessa terra, amém? Então eu devo contribuir. Porque uma igreja aberta, um templo, um prédio é importante, porque foi em um prédio que eu me converti, foi em um prédio que eu fui batizado. É importante. Escuta o que eu vou dizer: a igreja não é só um prédio, mas a reunião dos crentes
é a verdadeira igreja. E quando nós temos esse sentimento de ser verdadeira igreja, quando nós nos unimos em um só propósito, em um só sentimento, irmão, algo muito especial nasce disso. Deus abençoa, Deus ele é extravagante, extraordinário, ele faz transbordar os celeiros. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Eu já estou pregando, amém? Uma verdadeira igreja, ela não tem dúvida, irmão, em relação a entregar a contribuição. Não tem dúvida. Por quê? Porque um dia eu fui alcançado e outro também vai ser alcançado. Com o quê? Com a minha vida, com o meu esforço, com os dons que Deus me deu e com o meu dinheiro. A gente precisa entender isso. E aí, irmão, às vezes o que a gente faz? O meu não, eu trabalho muito. E aí a gente fica ali, quer ficar amarrado. Isso sim é uma ação do diabo nas nossas vidas. Então escuta o que eu vou te falar, é muito simples. Eu vou continuar pregando as mesmas coisas aqui. Você não precisa entregar. Você só entrega se você quiser. Mas talvez alguma coisa esteja travada na tua vida. E a gente orou por algumas coisas aqui hoje, porque você tem um coração que é um coração que retém, avarento. E quem é avarento, irmão, não vai herdar o reino de Deus. Então nós precisamos entender também que para algumas coisas acontecerem, nós não podemos amar o dinheiro. Nós temos que ter prazer de contribuir na casa de Deus. Mas bispo, o dízimo é do Novo Testamento, é do Velho Testamento. Eu vou aproveitar que é ceia, primeiro culto do ano, e já vou falar algumas coisas aqui. Eu já falei algumas vezes, mas vou repetir. O dízimo é do Velho Testamento. Alguém ouviu um vídeo, pelo menos vocês não me abandonaram, né? Os líderes já foram embora, mas o louvor ficou. O dízimo era para entregar para os levitas, não tem nenhum levita. O dízimo era do Antigo Testamento, não tem dízimo no Novo Testamento. Por que vocês cobram o dízimo? Alguém já recebeu algum boleto aqui? Escrito Igreja Viva, esse é o seu dízimo, paga a sua conta? Ninguém cobra dízimo aqui. Nós ministramos e ensinamos a viver aquilo que também nós vivemos. Então o que eu penso, irmão, é realmente no Novo Testamento não tem alguém direcionando, fala assim, vai lá e entrega o seu dízimo. Sabe o que tem na igreja de Atos? Vai lá e vende tudo o que você tem e reparte com os irmãos. É diferente, não é 10%, é tudo. Então às vezes a gente se esconde atrás de alguns discursos. A gente ouve alguém na internet falar assim, ó, esse aí está falando a verdade. E uns irresponsável, com todo respeito, quem for, é irresponsável. Por quê? Mentiroso muitas vezes. Esses caras falam assim, não entrega o dízimo não tem migrador, não tem cortador. Sabe o que eles falam no final disso? Arrasta para cima, eu vou te vender um curso para você aprender o que é uma igreja verdadeira. Ele fala, não entrega para a igreja, mas entrega para mim. Quer te vender uma verdade. A igreja está te cobrando, mas eu quero te vender para você aprender a não ser enganado pela igreja. Então nós precisamos ser maduros no nível de entender. E eu sempre digo que quando você ouve uma coisa dessa, um texto, uma ministração, quando você ouve uma direção dessa, ore, irmão, para que o Espírito Santo traga paz no seu coração. E se ele não trouxer paz, se você ficar inquieto, se você não achar que é de Deus, se você não concordar com a palavra ou com o que está sendo dito, não faça. Mas pelo menos ore e entenda. Por que então 10% se no Novo Testamento tem que entregar tudo? Porque, irmão, nós adotamos um modelo, amém? Não é uma obrigação, não é um boleto, não é uma dívida, não é um migrador, não é nada disso, é um modelo bíblico. Nós somos na Bíblia, encontramos um modelo que era de Deus, que é de Deus. E aí, irmão, eu penso que não é justo a gente entregar igual. Tem alguém melhor ou pior aqui? Você está aqui? Então não é justo a gente entregar igual? É justo. Então quem ganha 1.000 entrega 100, quem ganha 10.000 entrega 1.000. É igual, é 10%. Eu vou dar R$1.000 para a igreja? Tem gente que fica chocado com isso, irmão. Eu vou dizer algo para você. Tem irmão do seu lado,
que você não dá nada, que entrega muito mais do que 1000. Ele é feliz, humilde, Deus tem abençoado e prosperado a vida dele. Então, o que nós precisamos entender? Eu tenho dúvida, procure um líder, me procure, irmão. Porque quem fala para você sobre isso é alguém que antes de se converter tinha uma frase: pequenas igrejas, grandes negócios. Na minha cabeça o pastor era bandido, ladrão, e ele enganava aqueles que tinham a mente fraca para tomar o dinheiro deles. Esse era o meu discurso, irmão. Você vai lá pro crente, vai lá. E na minha cabeça era, meu Deus, eu ia falar nome, eu não vou falar mais nome não. É aqueles lá da igreja aqui da televisão, né? Para mim era tudo aqueles lá, querendo pegar todo o dinheiro e limpar o teu bolso na fogueira do não sei o que, do amor, né? Aqui não tem nada disso, irmão. Mas sabe o que às vezes acontece? Você não sabe lidar com a liberdade que o Espírito Santo está colocando sobre a tua vida. Às vezes a igreja sabe que gosta de ser escravo, de ser subjugada, de ser, olha, se você não for vai acontecer isso. E irmãos, eu me recuso a mudar o meu discurso, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas, as velhas práticas, os velhos discursos já passaram, e eis que tudo se fez novo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ninguém aqui quer pôr a mão no teu bolso. Ninguém. Mas se você não entender isso, você vai continuar patinando, você vai continuar sofrendo, porque é um modelo bíblico. Então você não quer entregar, não entrega, irmão, tá tudo bem. Eu não vim aqui pedir o teu dinheiro. E uma coisa maravilhosa acontece nessa igreja, porque a gente assim, Deus abençoa a gente não paga nada atrasado, a gente paga as coisas na frente, a gente paga as contas do mês, a gente não sofre com nada, que Deus tem abençoado essa igreja, a gente ajuda outras pessoas, a gente tem feito algo aqui, irmão, eu penso que é só o começo, mas já é algo relevante nessa cidade. Então eu não vim aqui para pedir teu dinheiro, eu vim aqui para, quem sabe, ser um instrumento de Deus na sua vida, para que você entenda como também agir no que diz respeito ao dízimo e à oferta. E aí, irmão, pega tudo isso, dobre o seu joelho na tua casa e diga assim: isso é verdade? Pergunte a Deus: Espírito Santo, me ensina a fazer isso. É para fazer ou não é? É para me entregar lá na comunidade onde o povo está sem comer, em vez de entregar no altar de Deus? Se Deus falar isso para você, vai lá, irmão. Mas eu já disse isso em um outro momento. Tem gente que fala um discurso mal bonito: eu entrego meu dízimo em cesta básica. Quanto você ganha? Ganho 5.000. Quanto é a cesta básica que você dá? Uma, que custa R$50. Ele tinha que dar 500 de dízimo. Aí ele dá uma cesta básica de R$50 e vai na internet falar que dá o dízimo de cesta básica. É mentiroso, irmão. Ama o dinheiro. Você não quer entregar, não entrega. Ninguém é obrigado. Ninguém. Mas também não mente. Também não fica inventando história para ficar bonito. Então, irmão, faça uma oração. Pergunte ao Senhor. Eu não planejei nada disso, você acredita? Não planejei oração, não planejei falar meia hora do dízimo, não planejei nada disso. Mas quem sabe é para esse tempo, irmão, você iniciar neste ciclo, em 23, um tempo novo sobre a sua vida, também no que diz respeito a contribuir com a casa, com o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Agora sim, eu gostaria que você que trouxe, prepare a sua oferta. Nós vamos orar. Você tem um dízimo para entregar, então nós vamos orar por você também. Pai, nós te damos graças mais uma vez. Oramos, Senhor, de uma maneira especial por aqueles que precisam de um favor. E eu quero fazer mais que isso, meu Deus. Eu quero te pedir que de alguma maneira nós também possamos ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas, Pai. Seja instruindo, seja, Senhor, sendo um socorro, um escape, meu Deus. Que possamos, como uma igreja verdadeira e saudável, Senhor, ser bênção na vida um do outro, meu Pai. Nós estamos aqui agora, Senhor, e nós vamos contribuir com o Teu reino. Nós vamos contribuir, Senhor, com as nossas ofertas, com o nosso dízimo, Pai.
E nós queremos, Senhor, ver o teu reino prosperando. Queremos ver que haja abundância, Senhor, na tua casa, meu Pai, para que muitas famílias possam ser alcançadas com o teu amor e com a sua provisão também, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você trouxe sua oferta, sai do teu lugar, pode trazer aqui, irmão, por favor. Faz-me morrer pras coisas desse mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um vento derramado nas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Pois quando tu chega, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu quero dar continuidade então ao que nós estamos falando, pedindo que você abra em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Primeira Coríntios capítulo 3, nós vamos ler de 1 em diante. Diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições
de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Pai, nós te damos graças mais uma vez, oramos a Ti, Senhor, outra vez neste culto, nesta reunião. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que uma semente já foi plantada. Obrigado porque eu creio que alguns milagres já foram gerados dentro do coração dos Teus filhos. Eu creio que alguma provisão, socorro, porta aberta, um favor Teu já foi, Senhor, liberado nesta noite sobre algumas pessoas, sobre alguns irmãos, sobre alguns corações que estão aqui hoje. Eu creio que já saiu, Senhor, do Teu altar, Senhor, poder de cura, meu Deus. Eu creio que muitas coisas já foram realizadas aqui, mas agora, Senhor, nós clamamos, eu te peço que esta palavra seja capaz, meu Deus, a Tua palavra é capaz, mas que encontre espaço e que alguma coisa, Senhor, diferente em nossos corações possa acontecer neste momento, meu Deus. Que possamos ser edificados, que possamos crescer, meu Deus, na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Então, reforçando, nós temos uma série, iniciando hoje. Tudo isso que foi dito até agora já é um propósito, já faz parte, né, de algo que Deus quer fazer nas nossas vidas nesses dias. E nós estamos iniciando algo, e eu creio, irmão, que no final dessa série, de alguma maneira, uma manifestação especial do Senhor vai acontecer aqui neste lugar. Nós temos visto Deus trabalhando muito, mas eu creio que algo especial o Senhor vai fazer na minha vida e na sua, nesse começo de ano aqui nesse lugar. Amém? Então nós temos uma série com o tema igreja, isso. E hoje nós temos episódio número 1, crentes e não crentes. Então, como eu disse aqui há pouco na introdução, eu prego a crentes, amém? Eu separei em dois grandes grupos, os crentes e os não crentes. Mas agora eu quero aprofundar um pouco sobre este grupo de crentes, porque a gente chama o não crente de ímpio, a gente chama o não crente de uma pessoa que tá fora do propósito de Deus. A gente dá alguns nomes, a gente tem algumas classificações para o não crente. Então é muito claro para nós quem é crente e quem não é crente, amém? Então nós vamos falar um pouco hoje aqui sobre os crentes, já que a gente já separou esses grupos. Agora, tem muito que ver dentro desse grupo dos crentes, irmãos, né? Nós temos que entender algumas coisas. Eu cresci literalmente no Evangelho ouvindo uma expressão, muitas expressões, mas uma delas era: você é um discípulo ou você está na multidão? Eu ouvi muitas vezes essa colocação: quem é você na fila do pão? Quem é você no reino? Quem é você na igreja, né? Você é um discípulo ou você é uma multidão? E Jesus, ele pregava muitas multidões.
pregava em muitos lugares, onde havia muitas pessoas. Jesus atraía muitas pessoas, amém? Jesus, ele tinha esse poder, né? Jesus, ele tinha boas notícias, e as boas notícias atraem as pessoas. Eu creio, irmão, que esse mesmo Jesus, que o Senhor Jesus, que está presente aqui no nosso meio, em nome de Jesus, ele vive, ele reina, ele vai usar as nossas vidas para também atrair muitas pessoas para ouvir o que ele tem a dizer. A Viva tem boas novas, a Viva tem boas notícias, e eu creio que você vai ter muitas notícias para compartilhar sobre o poder de Deus com quem não é crente. Mas hoje nós queremos falar com os crentes. Então Jesus, ele pregava essas multidões, e depois uma expressão muito usada por Jesus era: vem e vê. Como é que eu vou ver isso aí? Vem, me segue, vem e veja, vem e vê o que eu estou falando, o que eu estou direcionando, o que eu estou fazendo. Então, de alguma maneira, você que está aqui também foi atraído por isso. De alguma maneira você ouviu essa boa notícia, você ouviu alguém dizendo: olha, existe um Deus que ama tanto, que Ele me amou, Ele me perdoou, Ele me transformou, Ele pode fazer isso na tua vida também. E você foi atraído por essa boa notícia. Alguém disse para você: vem e vê o que Ele está fazendo, e você chegou aqui, irmão. Alguém pode dar glória por isso? Nós estamos aqui, alguns há algum tempo e alguns há mais de 10 anos, né? Como nós falamos há pouco aqui. Mas nós fomos atraídos por essa boa notícia, e por isso hoje nós estamos, de alguma maneira, você gosta ou não, dentro deste grupo, deste grande grupo também, chamado ou classificado como crentes. Então, irmãos, o apóstolo, ele está pregando aqui aos crentes. Ele está pregando a um povo que já está indo à igreja. Alguns que estão chegando, alguns que já estão há mais tempo, mas nem tanto tempo assim, porque essa igreja era uma igreja nova. Quem sabe tinha uns 2 anos, ou quase 2 anos. Então ele está mandando uma carta para uma igreja que tem 2 anos, que pessoas que se converteram, que ele pregou, implantou uma igreja, deixou alguns irmãos lá fazendo trabalho e foi para implantar outras igrejas. E aí ele ouve algumas notícias, ele tem ele recebe algumas notícias de como está a igreja, de como o povo está se comportando. E você vai estudar e ouvir algumas pessoas, você pode até entender, irmão, que talvez essa é a igreja que Paulo mais ama. Então ele está escrevendo para uma igreja que ele ama, mas é uma igreja que dá trabalho. E aí, irmão, eu te faço uma pergunta: você acha que o crente dá trabalho? Eu fiz uma pergunta, não era para você dar risada, era para você responder sim ou não. Por que a gente dá risada? Porque dá trabalho. Dá risada porque a gente sabe a resposta. E aí o apóstolo, ele está pregando para a igreja, irmão. Nós vamos tentar entender aqui o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra. Ele está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para um povo que já se reúne, para um povo que ouviu uma notícia de que tem um Deus que tem todo o poder, que salva, que cura e que liberta. E esse povo resolve crer que é verdade isso, e de repente está se reunindo como uma igreja. Então ele escreve a uma igreja, a igreja de Coríntios, que é uma cidade que tem muita mistura racial. É como se fosse uma comunidade mesmo. É uma grande capital, e gente do mundo inteiro se encontra naquele lugar. É um porto, nós já falamos sobre isso. Talvez uma das cidades mais ricas daquela época. Gente de todo tipo, com muita prostituição. Então era uma cidade perdida. Paulo chega naquele lugar e implanta uma igreja. A igreja cresce rápido, por isso talvez ele ame tanto essa igreja, que é gente de todo tipo. Então quando eu olho para a igreja Viva, quando eu olho para nossas vidas, irmão, aqui tem gente de todo tipo. Aqui tem gente que vem da Assembleia, amém? Quando eu digo assim, alguma coisa mais pentecostal, o irmão já faz até assim, ó, né? Tem outros que já são mais tradicionais, que para levantar a mão, irmão, você tem que falar umas 2, 3 vezes.
O irmão não gosta de bater palma, não gosta de levantar a mão, gosta de uns louvor mais tranquilinho, quando já... Tem gente de todo tipo aqui, porque nós somos uma comunidade. Alguns se converteram aqui, mas Deus enviou pessoas de muitos lugares aqui. E eu penso que essa é a beleza da comunidade. Já falei isso muitas vezes. Por quê? Porque é a multiforme graça de Deus. E Deus quer usar você na sua essência aqui nesse lugar. Isso é maravilhoso, irmão. É lindo mesmo, eu também acho. Então, irmãos, o que eu quero colocar aqui agora? Mais 2 grupos, né? Agora a gente está falando do grupo dos crentes. Então, de novo, eu vou dividir. Não dá para a gente ser muito detalhado. A gente podia dividir classificar em muitos grupos, mas eu vou dividir em 2 grandes grupos. Novamente aqui, agora eu só falo dos crentes, amém? A gente está abrindo a aba aqui, a caixa dos crentes, que é a multidão, um grupo, e o outro, a igreja. Por que eu digo a igreja, irmão? Não é todo mundo igreja? Mas há uma igreja verdadeira. Há uma igreja que é a igreja de Deus nessa terra. Há uma igreja que já entendeu quem é, o que é no reino de Deus. Então existe uma multidão e existe a igreja. Eu vou classificar como igreja. Pode ser discípulo, pode ser filho, pode ser o que você achar melhor, mas eu vou usar o exemplo aqui, que é a igreja. Então existe a multidão e existe a igreja. E hoje, irmão, é dia 7 de janeiro de 2024. E eu quero já colocar uma responsabilidade sobre a sua vida hoje aqui. Quem é você no reino de Deus? Você é a multidão ou você é a igreja? É uma coisa que você vai ter que resolver com você. Não é com o seu marido, não é com a sua mulher. Às vezes a gente coloca um casal em questão, e aí a pessoa olha para o outro e fala assim: e aí, o que a gente é? Chegou uma hora de você se posicionar. Você vai ser um daqueles que gosta de ouvir. Você vai ser um simpatizante. Você vai ser um que acha que Jesus é um cara legal. Ou você vai ser aquele que entendeu que foi chamado, escolhido, que é a igreja do Senhor nessa terra, e que tem algumas responsabilidades e missões para viver na sua vida. É a escolha que nós vamos ter que tomar. E como igreja viva, irmão, em nome da igreja viva, eu posso te dizer com muita tranquilidade: todos são bem-vindos aqui. Todos. Se você quiser ser multidão e vir a ouvir a palavra de Deus, aqui é o teu lugar. Uma hora o Espírito Santo vai falando com você e está tudo bem. Mas eu estou crendo, irmão, que nesses dias o Senhor quer afirmar algumas coisas em alguns corações e reafirmar algumas coisas em outros corações. De que você foi escolhido não para andar no meio da multidão, mas você foi escolhido, você foi gerado e separado para viver algo que Ele chamou você para viver. Então nós precisamos definir isso. Existem 2 grandes grupos, o da multidão, e aqui tem uma multidão, né? É uma parte da igreja, uma multidão. É uma igreja linda, irmão. Olha daqui que alegria que dá, né? É lindo mesmo, irmão. Algum de topete, o outro, né, não tem mais tanto telhado, né? Se você subir ali na caixa de som, eu não sei porque eu falo essas coisas, meu Deus. Ali na salinha do som ali, você fica mais alto, né, irmão? E você começa a ver que tem umas piscinas mais rasas aqui na igreja, que de frente você não vê tanto, que o topete dá uma disfarçada. Mas você olha de cima, você tem uma visão de drone, você começa a ver, nossa, dá pra ver o fundo, né? Tem alguns telhados que já foram embora. Com toda a brincadeira, irmão, o que eu quero dizer é que nós somos uma igreja linda, eu acho mesmo. Nós somos uma bênção, irmão. Mas alguns de nós, ou quem sabe nós em alguma área, precisamos tomar algumas decisões sérias para esse ano de 2024. O que eu vou fazer com a minha vida? Como eu vou seguir com a minha vida? Então eu vou continuar frequentando uma igreja, seja aqui, seja outro lugar, ou eu vou ser uma igreja? Quem está entendendo? Você foi chamado para ser uma igreja e não para estar em uma igreja. Estar em uma igreja é muito legal.
É muito legal. Eu amo louvor, irmão. Eu amo estar, abraçar. Eu amo ver os irmãos. Estar em uma igreja é muito legal. Mas Deus não chamou você para estar em uma igreja. Deus chamou você para ser uma igreja. E essa é uma diferença que pode mudar completamente a tua rota. Que pode fazer as coisas serem transformadas de um jeito como nunca foram na sua vida. Esse entendimento já é capaz de mudar muitas coisas na sua vida. Você não foi chamado somente para estar numa igreja, embora seja legal estar numa igreja, né? Eu falo uma palavra que nem existe. Eu sou igrejeiro, eu gosto de estar na igreja. Mas estar na igreja não é o suficiente, irmão. É preciso ser igreja. Olha para o teu irmão aí, porque essa igreja ama fazer isso. Olha bem no olho do teu irmão e diga assim: você é uma igreja. Então olha só, irmão. Se você é uma igreja, o apóstolo Paulo, ele coloca assim, ó, versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 3. Primeiro, para mim ser uma igreja, o que difere de quem é um crente e uma multidão, né? De quem é uma igreja, perdão, e uma multidão. Primeiro, o alimento. Olha só, irmãos, não lhes pude falar, 1 Coríntios 3, versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 3, o mesmo texto que nós lemos. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Capítulo 1, versículo 1, olha só. O que o Paulo está falando nesse versículo 1 é o seguinte: vocês tinham acabado de se converter, vocês estavam no grupo dos não crentes, vocês tinham acabado de chegar, vocês acabaram de ouvir as boas novas, as boas notícias de um Jesus que entregou a vida dele por amor, para te salvar. Então, quando eu estava aí com você, o Paulo estava falando isso para a igreja. Vocês eram muito novos, vocês eram um bebê na fé. Então, como bebê na fé, o que eu tive que fazer? Eu não pude dar um alimento sólido, eu tive que dar um leitinho. Eu tive que entregar o leite para vocês, porque vocês ainda não estavam preparados para receber um alimento sólido. E aí, irmão, e isso é verdade. Quando a gente chega, o que a gente recebe é o cuidado de Deus, é o abraço de Deus, é o amor de Deus, é os ensinos, né? As direções, a transformação, é o leite. E o leite, ele é maravilhoso. Já falei isso aqui algumas vezes também. É bom demais leitinho, irmão, né? Só que chega um momento que o alimento precisa mudar. E eu vou dizer uma coisa para você. Aqui nessa igreja, em nome de Jesus, sempre haverá leite. Quem entende isso? Porque sempre haverá alguém chegando, e quem está chegando necessita de leite. Então não é que a gente vai jogar o leite fora, não, irmão. Pelo contrário, a ideia é ter muito leite aqui. Porque a gente pensa que muita gente vai se converter aqui nessa igreja. Só que os que já estão aqui precisam mudar o alimento. Precisam se alimentar agora. Quem já está andando há algum tempo, aqueles que já têm 10 anos, se alimentarem de um alimento sólido. Um alimento verdadeiro. O que difere quem é multidão e quem é a igreja? O tipo de alimento que essa pessoa tem, como ela tem se alimentado. E tem gente, irmão, que quer só o leite. Eu já cresci, mas quero continuar tomando leite. Faz sentido, irmão, você vê alguém, um marmanjo de 20 anos tomando uma madeira? Não faz sentido. Mas às vezes a gente é assim na igreja. Quer ficar tomando leitinho, quer sempre alguém ali, ó. Eu preciso com um passarinho, com a boca aberta ali, esperando vir alguém dar um alimento. Se ninguém vier dar um alimento, eu fico triste. Por quê? Porque eu sou um bebê. Porque eu quero depender sempre de alguém. Porque eu não quero crescer. E aí eu me torno um adulto infantilizado, um crente imaturo. Porque eu quero ficar só no leitinho. O leitinho é da hora, irmão, mas o churrasco é bem legal.
glória a Deus, né? Churrasco é bom demais, irmão. Meu Deus do céu. Tem uns irmãos aí que comem churrasco dia sim, dia não. Já tô sabendo da história já. Tem uns irmãos aí que comem um franguinho num dia, no outro dia churrasco. É tipo, tem uma escala, né? Um turno. Rafael Reina, Diego. Tem uma galera boa aí. Esse cara come churrasco. Eu fui no churrasco um dia com esses caras aí. Sobrou carne para fazer mais 4 churrascos. Estão preparados, viu? Churrasco é bom demais, irmão. Mas aí eu quero leitinho. E o Paulo está falando assim: quando eu fui aí, vocês ainda não beberam. Eu não podia dar churrasco. Eu tinha que dar o leite. Aí o versículo 2 diz assim: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Está entendendo? Bebê não come churrasco, toma leite. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Aqui, Paulo já está mudando a condição. Ele não está mais falando de um recém-nascido. Ele está falando de alguém que já está no meio da multidão, que já frequenta um lugar denominado como igreja, que já está no meio do povo de Deus, mas ainda não entendeu qual é o alimento verdadeiro. Ainda não entendeu que não está tomando, não pode mais tomar leite. Que é o que, irmão? Que é a pessoa que está numa igreja, mas não é ainda uma igreja. Alguém que já ouviu falar de Jesus, mas ainda não está vivendo aquilo que o Senhor chamou para viver. Deus tem uma missão na sua vida, irmão. E você vai falhar enquanto você não estiver engajado nessa missão. Quem entende isso? Então, se o Senhor te chamou para já comer churrasco nesses dias, é hora de comer churrasco. É hora de um alimento sólido. Não vai dar para ficar 2024 tomando Neston, irmão. Não dá. Como é? O que tem mais? Leitinho, né? Mingauzinho, todinho. Aí você fala: não tomo Todd, eu tomo Nescau, né? Pode tomar, irmão. Tem gente que vai chegar em casa e vai jogar o Nescau fora, né? O bispo falou que não pode mais tomar Nescau. Vou jogar fora, toma. Vou beber feijão agora. O segredo agora é outro, né? Urra. Perceba, irmão, que nós estamos aqui fazendo algo figurativo. Não é sobre o leite em si. Mas você não vê um adulto pendurado no peito da mãe dele. Você não vê um adulto tomando uma madeira. Porque é hora de comer um alimento sólido. E aí o Paulo está falando assim: vocês não podiam porque era bebê. Mas agora que vocês cresceram e eu podia estar fazendo coisas muito maiores no meio de vocês, eu ainda não posso fazer, porque eu tenho que ficar vindo aqui separar divisão, criancice, meninice, um monte de isso, coisices. E aí eu estou impedido de entregar algo extraordinário que Deus quer fazer na vida da igreja, porque vocês ainda são carnais. Porque a gente está preso com coisinhas pequenininhas, com templo, com prédio, com religiosidade, presos com coisas que talvez Deus nem nos chamou para fazer. Quem sabe Deus te chamou para ser um grande ganhador de almas, e você está preocupado porque você não está numa escala do diaconato, porque você não participa de um ministério de louvor. Porque a gente está acostumado com leitinho, ou com alguém para pôr comidinha na nossa boca. Eu sempre uso os exemplos, né, na minha vida, e minha filha, coitada, ela é o maior exemplo, né?
Na semana passada eu falei de anão. Alguém até falou na porta ali agora, essa aqui é um anão? Eu falei, é. E a Melina, ela come churrasco, irmão, ela gosta de churrasco, né? Ela não come assim por comer, não. Ela gosta. Se tiver arroz e carne e farofa todo dia ela vai comer arroz, carne e farofa. Gosta. Ela é marmiteira, né? Eu e a Carol costumamos dizer. Ela gosta de comida. Você vê com o McDonald's na hora do almoço, um dia ela pode até comer, no outro dia ela fala, não quero, eu quero comida. Só que, irmão, sabe o que acontece com a Melina? Eu tenho que cortar o pedaço de carne em 55 pedaços e ela é meia manhosinha, irmão. Sabe o que ela gosta que eu faço? Que eu monto a colher para ela. O que eu faço? Ponho o arroz, um pedacinho de carne, um pedacinho de tomate, um pouquinho de farofa. Aí eu deixo a colher no prato ali. Porque ela já está grande para me pôr na boca dela, né? Então eu coloco e deixo pronta a colher, ela pega a colher e põe na boca. Ela fez 7 anos ontem. Ela é uma criança que já come carne, mas ela precisa que alguém fique colocando na boca dela. Que alguém precisa ficar cortando, picotando, fazendo para ela poder comer. Você percebe, irmão, que a nossa vida espiritual, ela também é assim. Eu não estou falando que você vai largar a sua mamadeira, para os que ainda tomam mamadeira, ou estão chegando agora, e já vai sair para um churrasco. Não é isso. Vai migrar. Mas eu também estou dizendo para você que já está há muito tempo esperando o pastor, o líder, o marido, a mulher, a mãe, o pai cortar a carninha para você pôr na boca, que chegou a hora de você crescer e você mesmo cortar a sua própria carne. E mais do que isso, irmão, nós precisamos crescer ao nível de entender. Alguém fazia um churrasco para mim antes, agora quem sabe é você quem vai fazer o churrasco. Não é só sobre cortar a carne, é sobre trabalhar, gerar o recurso, comprar a carne e ter pelo menos 4 blocos para pôr uma grelha em cima e queimar um carvão. Quem está entendendo? Tem gente que fala assim, estou com uma vontade de comer um churrasco. Não bate um prego. Ano novo, eu preciso de um trabalho, as coisas não mudam na minha vida. E vai dormir amanhã até 9 horas da manhã. Até 10 horas da manhã. E espera alguém vir com a mamadeira, ou com o aviãozinho. Olha, eu fiz um churrasquinho. Abre a boquinha, abre, ó, o aviãozinho. Tuf. Tá. Precisamos crescer, irmão. O apóstolo está falando para a igreja, eu queria estar dando outro tipo de alimento, mas vou ter que voltar com leitinho. Vou ter que continuar cortando carninha para vocês? Até quando? É disso que eu estou falando, irmão. Se nós vamos ser multidão, se nós vamos ficar aqui na igreja esperando, eu estou chateado porque essa igreja, ninguém olha para mim. Jesus olhou para você, você é salvo, irmão. Deixa de história. Às vezes você fica olhando, deixa um dardo inflamado entrar no teu coração, uma mentira se tornar verdade, você ficar sofrendo. Sai dessa aí, irmão. Nós somos uma igreja viva. E nós, um com o outro, ajudando, construindo, nós vamos viver o que Deus tem preparado para as nossas vidas aqui. Então, primeiro que difere, é o tipo de alimento. Segundo, preciso andar um pouquinho aqui, porque hoje os que só querem receber, eu já falei um pouco disso aqui agora, né? Tem gente que só quer receber, irmão. Você é bem-vindo na igreja, amém? Mas chega uma hora que você precisa também fazer a tua parte. Então eu já vou fazer uma junção aqui do 2 e do 3. Que o 3 é os que fazem a sua parte. O segundo é os que só querem receber. Nós vamos continuar o texto aqui, ó. Nós vamos ler do 5 em diante agora. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Não, vou continuar lendo aqui do 3. Nós paramos na metade em carnais, aí diz assim: porque visto que a inveja e a divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Versículo 4: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vieram a crer,
conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu, Paulo está falando, eu plantei, o Apolo chegou depois e regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, tem a multidão, a galera que quer o quê? O milagre. A galera que quer o quê? O favor de Deus, a prosperidade. Tem gente que está em uma grande igreja dessas que a gente falou no começo, que é uma igreja que engana as pessoas atrás de prosperidade. Por quê? Porque quer ser enganado. Porque não está atrás de um evangelho genuíno. Está atrás de uma bênção. Não está atrás de um Jesus que transforma a vida. Está atrás do que Jesus pode fazer na vida dela. E muitas vezes nós somos assim. Nós caminhamos por quê? Viemos à igreja por quê? Porque Deus ele vai fazer alguma coisa na minha vida. Porque Deus ele vai melhorar a minha qualidade financeira. Deus vai melhorar a minha família. Eu venho na igreja pelo que Deus pode fazer. Porque eu só quero receber. Porque eu penso que Deus tem alguma obrigação de fazer alguma coisa na minha vida. Só que Deus, irmão, eu vou te dar uma notícia que talvez seja triste para você. Deus não tem obrigação nenhuma de te dar nada. Não tem obrigação. O que Ele fez é muito maior do que qualquer coisinha que você sonhe receber, que é colocar à nossa disposição a eternidade, que é nos escolher para estar com Ele para sempre. Então nós precisamos sair da condição de que eu quero receber, eu venho à igreja porque Deus vai me dar alguma coisa, para a condição de que eu quero construir alguma coisa no reino de Deus. Ah, irmão, eu estou sonhando com esse dia que nós vamos entender isso. Quem sabe é esses dias agora, de não ser uma igreja que eu vou na igreja por causa da bênção. Eu vou receber a bênção, o que Deus vai fazer por mim, o que eu vou ganhar. Não, o que eu posso fazer, o que eu posso entregar, como eu posso ajudar, como eu posso fazer parte dessa construção. Você entende? É o mesmo lugar, mas o sentimento é totalmente diferente. Deus chamou você para construir. Deus chamou você para ser um participante. Isso é demais, irmão. O Paulo está dizendo assim: por que vocês estão falando uma parte que vocês são de Apolo, outra que é de Paulo, outra que é de Jesus, outra que é de Pedro? O que vocês têm isso na cabeça? Quem é Paulo, irmão? Quem é Júnior? Quem é seu líder? Quem é? Nós somos apenas cooperadores que Deus escolheu. Mas olha o que Paulo fala, que lindo. Eu sabiamente estou edificando, construindo. Se fosse no dia de hoje alguém pregando, as pessoas iam falar: esse cara está se achando. O Paulo, ele tinha certeza de quem ele era, irmão. E eu tenho certeza de uma coisa: Deus chamou você para construir, ou para fazer parte de uma construção que é muito relevante, que é sensacional, que é maravilhosa. Deus chamou você para ser alguém que vai ajudar a edificar, que vai ser alguém que vai se levantar e vai fazer a sua parte, que não vai mais vir à igreja pensando no que eu vou receber, e sim como eu posso ajudar a esse Deus que já fez tudo por mim. Quem entende isso, irmão? Isso muda tudo. Muda tudo, por quê? Se eu tenho esse coração, então Deus vai me abandonar? Não, irmão.
cada um vai receber e vai colher de acordo com o seu serviço. Isso é maravilhoso, irmão. É difícil. Não vou falar para você que é fácil. Tem que ter renúncia. Mas uma coisa que eu vou dizer para você, é difícil, mas vale muito a pena. Vale a pena demais. Você viveu o que Deus chamou você para viver. E você foi chamado para ser um construtor. Para construir algo, irmão. Aqui, no lugar onde você está, no seu trabalho, na sua família, você é um construtor do reino de Deus, das boas novas do Senhor. Eu vou encerrar, irmão, dizendo o seguinte, 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler 16 e 17, esse nós não lemos ainda. O que difere a multidão da igreja? A igreja é casa de Deus. Tem alguém que é casa de Deus aqui? Olha o que diz aqui, ó, versículo 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmão, o que difere se eu sou multidão ou se eu sou igreja? A igreja é casa de Deus nessa terra. A igreja é a habitação do Espírito Santo de Deus nessa terra. Tem gente que, irmão, eu não vou me prolongar nisso. Nós vamos falar um mês inteiro sobre igreja aqui nos domingos. Mas eu preciso que você entenda uma coisa aqui. Tem gente que ouve esse texto e diz assim, eu sou a igreja. Tem gente que até diz assim, eu não preciso ir a uma igreja, porque eu sou uma igreja. Você não é uma igreja, irmão. Você é a habitação de Deus. E aí você, junto com os irmãos, formam um corpo. E o corpo é a igreja. Quem entende isso? Não tem como você andar sozinho. Deus habita em mim, eu sou a igreja, agora já era. Eu sou um bonzão, vou lá meter marcha no carro, pra cima. Não, irmão. Nós somos casa de Deus. Como casa de Deus, nós nos tornamos parte de um corpo. Eu preciso estar ligado no meio da comunhão, andando no meio da igreja, para poder viver a missão que Deus tem para a minha vida. Não tem como ser ao contrário disso. É impossível. E você foi escolhido, separado por Deus para estar no meio da igreja. Quis Deus, irmão, que você estivesse aqui nessa igreja. Então eu creio que nós juntos, habitação, templo, santuário, casa de Deus, nós vamos juntos construir algo maravilhoso em 2024, aqui nessa cidade de Praia Grande, aqui neste lugar onde Deus nos colocou, aonde mais Ele quiser nos levar, algo muito maravilhoso vai acontecer aqui. Por quê? Porque nós somos a habitação do Espírito Santo e juntos nós somos o corpo de Deus, o corpo de Jesus nessa terra, e Ele mesmo é a própria cabeça. Nós somos chamados, irmãos, para viver isso. O que difere alguém que é multidão e alguém que é igreja? Nós somos casa de Deus. Casa de Deus. Santuário de Deus. Deus habita dentro de você. Meu Deus. O Criador do céu e da terra habita dentro de você. Isso é extraordinário. Por si só isso é extraordinário. Então nós somos casa de Deus, irmão. Como casa de Deus precisamos viver como tal. Precisamos reagir como tal. E aí eu vou colocar mais uma questão aqui, nós vamos encerrar com isso. Como é que está essa casa aí, irmão? Você percebe que a gente tenta ter algum zelo com essa igreja aqui? Você chega, essa igreja está limpa. Tem gente que nunca passou uma vassoura aqui nessa igreja, mas quando você chega está limpo, não está? Sim ou não? Está limpo. Porque alguém limpou. Porque aqui é o templo, irmão. Deus não habita em coisas construídas por mãos humanas. Não habita mesmo. Mas esse lugar aqui é consagrado. Nós oramos neste lugar para que as pessoas sejam alcançadas aqui nesse lugar, para que haja transformação, cura.
Então nós temos zelo aqui. Você percebeu que essa calçada aí está toda quebrada? Quem percebeu? Todos, né? Não dá para passar ali. Mas nós passamos meses, irmãos, meses, passando em cima de pisos quebrados ali, e muitos não dão a mínima importância. Aquilo foi me incomodando. Um dia eu contei, tinha 28. Eu pedi para alguém contar. Tinha 28 pisos quebrados. Fosse quebrar todos eles, você ia ter que quebrar o do lado, o outro, ia ter que praticamente refazer a calçada inteira. O que eu falei? Eu já estou irritado com essa calçada. Vamos fazer uma calçada nova, porque é a entrada da casa de Deus. Que mensagem a gente dá? Se na entrada da casa de Deus os pisos estão tudo quebrado e ninguém arruma. Uma igreja que tem lá, sei lá, 350 pessoas, que essa igreja tem hoje, pelo menos no WhatsApp tem, no grupo, né? Não tem um que tem coragem de arrumar? De falar, tem uma ideia, vamos fazer isso? Tem alguns irmãos que abençoam muito essa igreja. Eu não estou querendo ser ingrato não. É só para a grande maioria poder entender. Então, essa mensagem, você vai passar pela essa calçada quebrada. E aí eu tenho uma coisa para dizer para você, irmão. Tem algum piso quebrado aí no teu coração, na tua vida, no teu ministério? E você está passando por esse piso quebrado já faz tempo, e você está ignorando isso, em vez de arrumar. Chegou a hora de talvez quebrar tudo e fazer novo, ou então pelo menos arrumar o que está quebrado. Não dá para ser casa de Deus, irmão, e ficar caminhando de qualquer jeito, e tá com o coração todo sujo, e tá com as coisas quebradas. Não confio mais em nada, não tenho mais esperança. Você foi escolhido para viver algo grandioso de Deus. Não dá para ficar com coisa quebrada dentro de você. Precisa consertar, irmão. E se for muita coisa para consertar, quem sabe é um momento de você se colocar na mão do oleiro. Por que o oleiro faz? Ele quebra o vaso e faz um vaso novo. Meu Deus, quem sabe Deus te trouxe aqui hoje. Nós vamos ceiar, mas para antes de ceiar, você se colocar como barro na mão dele e dizer assim: Senhor, olha, eu já estou quebrado faz tempo, eu estou trincado, eu estou sem esperança, eu estou triste, eu não tenho mais força. Mas Deus pode fazer um vaso novo hoje aqui nesse lugar. Quero que você feche seus olhos, irmão, no lugar aí onde você está mesmo. Nós vamos orar. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está o teu povo, meu Deus. Nós estamos nos reunindo aqui, Senhor. Já oramos por tantas coisas. Colocamos tantas coisas, Senhor, diante de Ti. Curas, milagres, transformações, favor. Mas nessa hora, Senhor, eu quero orar pelos irmãos que de alguma maneira precisam ser colocados na sua mão para que o Senhor faça algo novo, Pai. Alguém que já foi um vaso de honra e agora está quebrado, meu Deus. E o Senhor trouxe, quem sabe, essa pessoa aqui neste tempo para ser restaurado, Pai. Talvez alguém que tenha andado, Senhor, cansado, que já não consegue mais ser igreja, Pai. Que tem andado na multidão, que tem sido arrastado para lá e para cá. E neste tempo o Senhor quer fazer um vaso de honra na vida dessa pessoa, meu Deus. Nós queremos orar para que isso aconteça aqui neste lugar. Eu quero orar por você, irmão. Se tiver alguém aqui nessa condição de que nunca fez uma oração dizendo assim: eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos, Senhor. Se você nunca fez uma oração: eu entrego a minha vida para Jesus. Eu não quero mais viver na multidão, eu não quero mais viver como um não crente, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite, nessa condição, eu queria que você viesse aqui na frente agora, irmão. Nós vamos orar por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus,
Se você quer uma transformação completa na tua vida nesse ano de 2024, eu quero que você venha aqui na frente. Se você anda cansado, irmão, nós vamos orar. Nós vamos cear na sequência. Mas se você é um vaso que está rachado, quem sabe foi quebrado no meio do caminho, eu quero orar com você também. Se você não tem força para viver aquilo que o Senhor tem te chamado para viver, vem aqui na frente, irmão. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa condição. Nós já oramos por algumas coisas hoje, mas eu quero, irmão, nesse momento que você não saia daqui dessa maneira. Que você possa sair daqui como um vaso novo na mão do Senhor. Saia do teu lugar, vem aqui, irmão. Nós vamos orar por você. Eu quero orar por você. O Senhor vai fazer um vaso novo aqui neste lugar. Você vai sair daqui restaurado. Pode vir em nome de Jesus. Tem mais gente. Que o Senhor te dê coragem para você sair do teu lugar. Vem aqui, pastora. A pastora está aqui, perdão. Nós vamos orar por você. Vem depressa, irmão. Não tenha vergonha, não. O Senhor vai transformar você. Essa é a terra da oportunidade. Esse é o dia que Deus escolheu para a transformação. Isso. Vamos orar. Eu tenho certeza que tem mais pessoas que deveriam vir aqui, irmão. Não se permita ir embora como um vaso rachado e quebrado, não. Deixa o Senhor restaurar você.